E apresento aqui o Gabriel, que faz hoje o Evangelho pela primeira vez. Seja bem-vindo, querido. Estudioso. Bom, pessoal, boa noite. Eu ia me apresentar, mas o pai já apresentou. Então, Tá todo mundo conseguindo me ouvir aí? Agora. Então, eu vim hoje representar o irmão Adir, né, que desencarnou mês passado. E como eu me identifiquei com o estudo de hoje, que fala do esquecimento do passado, eu recebi a oportunidade da Ana, né, como todo mundo aqui já passou por isso, ela vinha assediando a gente, devagarzinho, e a gente acaba estando aqui na frente. E como o pai Luiz disse, meu pai desencarnou ontem. Nem foi sepultado ainda, né? Isso, vai ser liberado o corpo amanhã. E eu resolvi vir fazer essa homenagem para ele aqui, porque ele serviu tanto tempo nessa casa, era um servidor que estava aqui todos os dias e servia com gosto, como o pai falou, era uma pessoa que estava lúcida o tempo todo e partiu lúcido, sabendo o que estava acontecendo com ele. Bom, o estudo de hoje fala de esquecimento do passado. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e é o item 11, que fala de tudo aquilo que a gente vem passando na hora de encarnar, né? A pergunta 392 do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E aí a resposta que os espíritos nos dão: ele não pode, o homem, nem deve saber tudo, Deus assim o quer. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. E para a gente ter um esclarecimento, um entendimento melhor desse esquecimento, a gente tem que entender primeiro que a lei que Deus bota aqui para a gente, que a lei que Deus traz, não é uma lei de punição, ela é uma lei de amor. Então, dentro dessa lei de amor, ele nos dá a oportunidade de estar escrevendo um livro novo, estar escrevendo uma nova página, estar encontrando aqui aqueles desafetos do passado, os amores do passado, e com isso, venha tudo em branco, venha tudo a ser uma nova história. Eu vou me travar aqui um pouco, porque eu ainda estou meio emocionado, eu trouxe uns tópicos aqui, eu acho que isso tudo é normal, né? E o Espírito Miramês, ele traz na sua dissertação, em cima dessa pergunta, que o homem ele não esquece o passado. A gente sofre, dentro desse processo da reencarnação, um processo de esquecimento temporário. Esse passado todo que a gente traz, às vezes, de espíritos milenares, eles ficam latentes, eles ficam lá, pronto para que a gente possa acessar ele quando for necessário na nossa vida e no nosso adiantamento espiritual. Ele também diz, nessa sua dissertação, que, deixa eu buscar um entendimento de novo, que o espírito encarnado, ele raramente aqui, né, como o pai disse, a gente está num planeta de prova e expiação, ele raramente se lembra disso. E quando se lembra, ele vai se lembrando de acordo com a sua evolução moral, né, para que ele possa suportar. Um exemplo disso eu posso falar da minha filha, da minha esposa. Imagina que hoje eu lembrasse que a minha filha foi um desafeto do passado, e aí junto com aquilo despertasse todo o ódio do passado. Como é que eu conseguiria agir e conduzir hoje esse espírito no caminho da luz, da verdade, sem que interferisse? Ou se fosse ao contrário, eu descobrisse hoje que eu maltratei demais esse espírito e hoje eu poderia atrapalhar também a sua evolução, trazendo ela para debaixo das minhas asas, protegendo demais, impedindo que ela pudesse experienciar a vida e crescesse no caminho dela. Então, a gente traz essas lembranças latentes em forma de consciência. A nossa consciência no dia a dia, ela diz para a gente sempre o que está certo, o que está errado. A gente lá no fundo, mesmo fazendo uma coisa, a gente consegue compreender
que aquele caminho ali não é o certo, ou aquele caminho é o certo. Então, Deus deixa esse presente para a gente em forma de consciência. A consciência fala com a gente o tempo inteiro. E ela traz essas experiências registradas. Assim que o espírito ele passa desse plano para o outro, né, que ele se desenlaça, ele sai do transe da desencarnação, ele começa a recordar o seu passado. E gradativamente vem na sua memória também o passado da encarnação que ele teve. Assim o Miramês fala para a gente que ele vai avaliando nesse contexto tudo aquilo que lhe foi feito no passado, tudo aquilo que ele propôs para reencarnar, e ele começa a avaliar a encarnação que ele passou, essa encarnação anterior, e começa a ver os prós e os contras das atitudes que ele tomou. Né? Mas Deus deixa sempre aquela porta para a gente, que é a porta da consciência, a porta da intuição. Além disso, tudo tem os nossos amigos espirituais que o tempo todo estão ali. Né? Eles estão vibrando, fazendo com que a gente siga o caminho certo. Esse esquecimento, ele é um esquecimento benéfico para todo o ser encarnado, porque aqui a gente escreve uma nova página, repetindo as mesmas coisas do passado. Alguns livros que eu li, né, como Memórias de um Suicida, ele traz uma passagem onde o espírito ele matou a esposa. Ele matou a esposa enforcada. E ele pede para essa encarnação ele vir sem as mãos, para ele experienciar e saber que as mãos elas servem para fazer o trabalho, para fazer o crescimento. E isso ele ia ter que aprender aqui com o esquecimento desse véu. Para quê? Para que o mérito seja maior, para que ele possa passar por toda essa encarnação sem reclamar, sem dizer mal da lei divina, sem procurar saber o que aconteceu e seguir em frente. E eu também assisti, dentro do estudo, a dissertação de Divaldo Franco, que aí já fala um pouquinho mais da nossa encarnação de hoje, né? Do passado de hoje. Esse passado que não está muito lá atrás e que às vezes a gente se esquece, mas se lembra. E ele diz logo de início que o espírito que olha para trás e percebe que o passado dele foi tranquilo, foi bom, ele tem paz. Aí uma mulher pergunta para ele, porém, o espírito que olha para o passado e vê que o passado é vergonhoso, como é que ele faz para seguir em frente? Como é que ele faz para ter essa paz, para buscar? E ele diz então a uma menina que ela tinha feito 4 abortos e ela não queria fazer mais isso. E agora, como é que eu faço? O que eu faço para ir daqui para frente? E ele diz, o efeito daquilo que você fez não tem como parar. Você vai receber o efeito daquilo que você fez. Mas daqui para frente você pode fazer um futuro diferente. Como isso? Como eu faço esse futuro diferente? Eu aceito a maternidade. E aí ela aceitou a maternidade que desse espírito era já a 4ª tentativa e na 5ª ele veio. E ela não sabia, né? E nem ele com certeza sabia, que era um amor passado, um amor tribulento do passado, que precisava de reencarnar em intermédio dela. Para quê? Para expurgar todo aquele mal. Então ele vem cheio de defeito, cheio de complicação. Né? E às vezes a gente pensa, poxa, coitado, né? Onde está a bondade divina? Que esse espírito vem todo assim, vem nessa bondade, ele vem resgatar por meio da reencarnação o amor daquela mãe que já tinha rejeitado ele 4 vezes, né? Então assim, ela na 5ª vez ela aceita, tem aí na maternidade e aos 15 anos a vida dela está mudada, assim Divaldo Franco diz. O marido largou ela, mas ela não largou o filho. Então ela fez ali dentro daquele momento de vida dela, um momento de amor dentro do Evangelho, trazendo amor e paz àquele espírito que era um devedor, né? Que ela devia a ele aquela encarnação. Eu também vou explanar, depois dar uma puxada na minha orelha, né? Eles são de passados de vida.
eu lembrei hoje no estudo a passagem de Paulo, e foi até citada aqui. Eu li o livro Paulo e Estevão e me trouxe grandes esclarecimentos a respeito da nossa verdade, do nosso momento, daquilo que a gente vive no nosso dia de hoje, né? E Paulo de Tarso, como Saulo de Tarso, era um doutor da lei e ele perseguia todos os cristãos, né? E depois da visão em Damasco, eu vou passar rápido por isso, de Jesus em Damasco, ele resolve então servir ali ao Evangelho, a Jesus, nem que nem tinha um Evangelho não, mas toda a doutrina de amor que Jesus plantou. Então ele, de primeiro perseguidor, ele passa a ser o difundidor, e foi um espírito que, sem ele, talvez escolheriam outro, com certeza, mas sem essa atuação de Paulo, a gente não teria a difusão tão grande como teve do cristianismo. Então, assim, são duas fases da vida: é a fase da sombra, a fase do reconhecimento, de saber e de olhar para a consciência que dói. Quando a gente olha para a nossa consciência, quando a gente olha para a realidade e o peito explode em amor, a gente vê que errou, e agora o que eu faço? Eu sigo em frente e faço um futuro totalmente diferente naquilo que agora eu recebi. Então são dois momentos de verdade: é um momento de sombra e um momento de luz, onde ele decide trabalhar. E eu fui convidado para estar hoje aqui, né? Geralmente as pessoas que estão aqui, elas falam sempre de nós, né? Mas eu vim aqui falar um pouco do meu passado, né? Da minha vida, que eu, com minha filha, eu corri aqui quando criança, né? Eu também corri aqui, eu passei. A tua mãe era filha de santo também? A minha mãe também era filha de santo da casa, e é justamente por ela que eu vou começar. A minha mãe, ela sofreu de esquizofrenia. Quando eu tinha 9 anos foi a primeira crise dela. E foi por causa dessas crises que a gente acabou conhecendo a cabana. Mas aí é uma história muito longa, eu não vou entrar nesse detalhe. E com a esquizofrenia da minha mãe, ela intercalava entre tentar matar a gente tacando fogo na casa, e quando eu quebrei o braço, quando eu acordei 3 dias dormindo em coma induzido, ela estava deitada no chão do meu lado, esperando eu acordar para cuidar de mim. Então, assim, era o céu e o inferno no mesmo momento, na mesma pessoa. E com isso, no meio atribulado que eu vivia, aos 12 anos, né, de 12 para 13 anos, eu conheci as drogas, né? Fui do cigarro, ao álcool, a maconha, depois a cocaína, e aí eu fiquei nisso até os 18 anos. E nesse meio termo, sempre tinha a minha consciência, né, lá do passado, né, que a gente fala lá do véu do esquecimento, que aquilo que eu estava fazendo não era a minha proposta de vida. Aquela proposta de vida não era o que eu queria. Aquela proposta de vida não era o que estava traçado para mim. E toda vez que eu me enfiava em antros para usar droga, e eu começava a usar, aquela consciência explodia, me trazendo naquele momento um sentimento de culpa, né? É onde você olha para a sua realidade e vê que não é aquele momento que você está. Então eu comecei a resolver parar, mas é muito difícil parar. É muito difícil você sair disso. É um negócio que te dá prazer, é um negócio que te agarra de uma maneira que só quem usa sabe, ou quem usou. Enfim, e daí eu comecei a receber mais intuições dos amigos espirituais, que depois eu fiquei sabendo do que era, que não é a parte do estudo, e eu consegui largar o vício. Logo em seguida, aos 18 anos, eu conheci minha esposa. E aí eu fui morar com ela. Assim, acabei de largar as drogas e fui morar na Rocinha, num lugar chamado Beco 11, que é conhecido pelo Beco dos Pancados. E a boca de fumo era do lado da minha casa. Assim, então era a prova final, vamos dizer assim. E aí começou a explodir mais na minha mente a necessidade de montar minha família, a necessidade de estar dentro daquilo dali. E isso eu não conhecia, eu conhecia a doutrina espírita por estar aqui presente. Aquilo entrou na minha célula. Como o pai disse, eu me senti bem naquele momento que eu me entrei aqui. Mas aquilo ficou guardado. E aí, mais para frente, veio o desencarne da minha mãe. Não vou tentar adiantar isso mais. A minha mãe morreu nos meus braços.
né? Eu vi a vida da minha mãe se esvair nos meus braços. E eu não estava preparado para entender aquilo tudo, me revoltei por um bom tempo. E foi quando meu pai, que desencarnou ontem, me deu um presente, o Livro dos Espíritos. E era um livro velho, eu falei, cara, não vou ler isso não. Assim, mas deixei lá. E aí comecei a ler e percebi que aquilo que estava dentro daquele livro ali era tudo que eu precisava. Me esclareceu tantas dúvidas num pedaço de papel, né, que naquele momento eu pensei. Aí eu lembrei do moço Luiz e as suas palestras que eu gostava de escutar, que hoje é meu pai de santo. Eu falei, vou lá assistir as palestras. E comecei a vir. A minha esposa também gostou daqui, e assim a gente começou a frequentar as palestras. Eu acabei fazendo o curso e entrando para cá, para Cabana, para Semélia. E a vida, ela sempre vai trazer para mim essas lembranças do passado. E aí eu olho para trás e assim, o passado é um pouco vergonhoso, sim. Entre indas e vindas, a gente faz coisas que hoje, com a consciência, a gente não faria. E aí eu me perguntei, o que eu vou fazer daqui para frente? Né? Daqui para frente eu vou trabalhar para ajudar a reerguer os irmãos que passam pela mesma coisa que eu passei, e com isso eu vou me lapidando, porque a gente pensa que vai fazer caridade para o outro. Mas, na verdade, a gente está aqui fazendo caridade para a gente. Se vendo no outro, olhando no outro como um espelho, repetindo aquela história e olhando para um passado assim. E aí Divaldo Franco fala que você vai olhar para um passado, mas não tão passado, e vai ver o quanto você cresce. Essa semana foi uma semana para mim de relembrar o passado. Eu até brinquei com a minha esposa hoje cedo e falei assim, quando a gente toma a iniciativa de vir para cá fazer uma palestra, parece que começa a testar. E foi um teste atrás do outro, assim, uma coisa atrás da outra. E eu, o tempo todo eu me apego e me lembro da oração de São Francisco de Assis, que ela fala para a gente tudo que a gente tem que fazer. Então, quando está em momento de treva, lembra que você tem que levar a luz. Quando está no momento de desamor, lembra que o amor tem que dar em você. E aí aquilo vai assim, não é você conseguir fazer isso com tanta facilidade, mas quando você vai se lembrando, vai orando, aquilo vai se entrando, vai se encaixando no seu espaço. E como eu disse lá no começo, eu sempre tive medo e vontade de estar aqui na frente. Né? Medo pelo meu ego, até dominar um pouquinho ele eu tinha medo. E a vontade de estar aqui, que é para dividir aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, aquilo que eu tenho vivido. E uma das maiores vontades era que meu pai estivesse sentado aqui na frente, e já que minha mãe não estava. E a vida dá sempre essa oportunidade, porque isso vai ficar gravado no mundo espiritual. Se ele já tiver passado pelo esclarecimento, passado pelo trânsito, né, do desenlace, e tiver consciente, com certeza ele está aqui agora me escutando. Mas se ele não tiver com esse esclarecimento todo e precisar descansar um pouquinho mais, isso com certeza vai ser mostrado para ele. A minha vida, ela tem dois pontos também. Espero crescer cada vez mais em um dos ritos de recolhimento aqui foi o que eu pedi. Ser uma pessoa melhor a cada dia, dando um passo de uma vez, um passo por vez. É isso, pessoal. Espero que minha história hoje ela contribua para quem está passando por isso, ou para quem passou, né, para ver que tem tantos outros lugares de trabalho. E o que foi importante nisso tudo para mim? A doutrina. Sem a doutrina eu não estaria nem aqui agora, porque para suportar no emocional, você ir lá ver seu pai, né, por mais que a gente saiba que é só uma transição, é só um vaso de carne que serviu por ele por tanto tempo, mas aquilo choca, aquilo é difícil, você sente saudade. Eu era um dos filhos dele, eu sou um dos filhos dele que está na mesma religião. Os outros, cada um seguiu um caminho. E a gente conversava muito, batia papo, divergia. Então, só a doutrina espírita para fazer a doutrina do Evangelho, para fazer com que você segure o emocional e esteja aqui pensando de como ele gostaria de estar escutando isso. E minha mãe também. Né? Eu já tive uma das mágicas aqui na cabana, eu falo das mágicas da cabana, eu só vou falar isso e vou encerrar, que eu já vi que o tempo está passando. Mas quando eu me iniciei em reiki, aqui com a Mara, eu estava pensando muito na minha mãe na cadeira.
né, mas sem falar nada com ninguém. E quando ela me iniciou, ela falou assim para mim, olha, eu estou com permissão de te falar. A sua mãe está aqui e ela está abençoando esse momento. Então, sem a doutrina espírita, jamais eu ia ter um recado desse, sem ter contato com ninguém, sem saber. E aí me trouxe uma paz tão grande, sabendo que ela estava ali no momento daquele, então ela já estava com esclarecimento, ela já tinha passado por tudo aquilo que tinha que passar e provavelmente já estava num plano um pouquinho mais elevado, aprendendo e caminhando a sua nova jornada. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite e que Deus abençoe nossa semana.